Entrevista. A Biblioteca do Senado lançou uma bibliografia voltada para os direitos e desafios enfrentados pela população trans. O material foi compilado a pedido do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado. Vamos conversar sobre este assunto com Osmar Aruc. Ele faz parte do comitê, é coordenador da Biblioteca do Senado e coordenador do Grupo de Trabalho de Afinidade LGBTQIA+. Osmar, bom dia para você. Bom dia Adriano. Bom dia, ouvintes. Opa! Qual o objetivo, Osmar, de reunir essa bibliografia voltada para os direitos e desafios enfrentados pela população trans? Então, olha só. O objetivo, nós temos uma série de bibliografias, né, que ficam sempre disponíveis na nossa biblioteca digital, na BDSF, e essa especificamente foi reunir, né, e tornar acessível conhecimentos que muitas das vezes, pelo menos no momento atual, em que o assunto ainda está restrito a certos setores, que principalmente círculos acadêmicos ou grupos de ativismo e tal, mas o que a gente queria era permitir que mais pessoas pudessem entender essa questão e perceber os direitos e desafios da população trans. Nesse sentido, a gente quer estimular o debate e as ações concretas para garantir cidadania plena e combate à desinformação. Quando eu falo nós, né, eu estou falando das instâncias que o Senado estabeleceu, como, por exemplo, o nosso Comitê de Equidade de Gênero, e dentro desse comitê, o Grupo de Trabalho de Afinidades LGBT e a própria biblioteca, que também tem esse papel no combate à desinformação. Osmar, quais foram os desafios para a Biblioteca do Senado produzir esse material, essa bibliografia voltada para os direitos e desafios enfrentados pela população trans? Essa bibliografia, ela foi solicitada pelo comitê para fazer parte das comemorações do dia 28 de janeiro, dia da visibilidade trans, dia nacional. E o primeiro passo foi estabelecer qual aspecto nós iríamos abordar. A nossa tendência é a questão do direito, por ser uma casa do direito, uma casa da lei, né, uma casa da cidadania. Então esse aspecto foi abordado, mas na exploração do material nós percebemos que outros assuntos têm relevo: saúde, empregabilidade e esporte. E eu não vou entrar em detalhe aqui na questão do esporte, porque está na própria notícia do momento, né, essas restrições que alguns setores gostariam de obstacularizar, fazer obstáculo, né, para a população trans na prática dos esportes. Inclusive, só te cortando perdão, o Donald Trump, falamos dele aqui antes, né, dessa entrevista, lançou uma ordem executiva lá nos Estados Unidos proibindo atletas trans de disputar competições olímpicas nos Estados Unidos. Exato, é nesse ponto aí que a gente também está tratando isso. O assunto esporte dentro dessa bibliografia ainda é diminuto em função do que nós gostaríamos de fazer, né? Então, uma visão geral. Mas com essa questão presente no cenário internacional, considerando também as provas desportivas internacionais, é um assunto que com certeza nós vamos voltar nele para compreender melhor a questão a partir de informação concreta, né? Um outro desafio ainda nessa questão, né, da preparação desse material é justamente permitir, né, que a nossa curadoria de informação garanta a identificação, coleta, organização, disseminação e uso de uma informação de qualidade. E quando a gente fala informação de qualidade, ela tem algumas características. A primeira é a veracidade e a outra é a confiabilidade das fontes. Porque exatamente é nesse ponto que uma curadoria de informação feita por uma biblioteca parlamentar do porte da nossa Biblioteca do Senado dá garantias para quem vai buscar informação ter numa bibliografia, ou seja, a bibliografia é um roteiro, né? É um caminho, é uma indicação de leituras e a pessoa fará dentro daquele tema mais especializado. Então, essa bibliografia, né, sobre visibilidade trans,
apresenta também, né, uma introdução para situar. Eu, de um modo um pouquinho brincalhão, a gente diz assim, é como se fosse uma bula de remédio, né? Hoje, quando você abre uma bula, ela já te pergunta, para que? Ela já diz, né? Esse remédio serve para quê? Né? A quem se destina esse remédio? A mesma coisa aqui da nossa bibliografia, né? O que é que ela trata, o que é que ela traz, para quem interessa, né? Como é que você pode alcançar. Essa relação com a bula é porque no Antigo Egito, né, na biblioteca de Nínive, a biblioteca era chamada de tesouro dos remédios da alma, né? Aqui uma bibliografia, ela é também um bom antídoto contra a desinformação. Estamos conversando com Osmar Ock, que é coordenador da Biblioteca do Senado, também coordenador do Grupo de Trabalho de Afinidade LGBTQIA+, aqui do Senado. O assunto: a produção de uma bibliografia voltada para direitos e desafios enfrentados pela população trans. Osmar, agora há pouco você falou de desinformação, de fake news, né? Inclusive hoje tivemos a estreia aqui no Conexão de um quadro do Senado Verifica, exatamente sobre o combate à desinformação. Em um momento em que há muita desinformação rolando nas redes sociais, na internet, sobre a população LGBTQIA+, por que essa iniciativa chega numa boa hora? Então, essa situação que vivemos hoje, primeiro, ela não é nova, né? Sabemos, mas ela tem agora hoje um impacto muito grande em função dos canais que ela possui, enfim, das massas de influência que ela maneja, e aí é que entra nessa encruzilhada essa instituição chamada biblioteca, né? Então, em tempos de tanta desinformação, né, ter acesso a conhecimento de qualidade, com verificação, que a gente chama muito de curadoria, né? Uma informação que ela tem, né, passa numa peneira, vamos falar numa linguagem mais simples, né, de qualidade, de verificação. Faz toda a diferença, né? E hoje a biblioteca, ela não é só um lugar de livros, né, um lugar estático, ela é um espaço também, e ao longo da história ela sempre foi um espaço de encontro, de aprendizado, de troca de ideias. Tem uma frase que eu gosto muito, né, que toda boa biblioteca deve incomodar a todos e todas, né, porque lá você vai encontrar aquilo que você quer para, digamos, dar apoio, dar suporte ao seu pensamento, ao seu modo de ver o mundo. Mas também há de encontrar aquelas coisas que irão te questionar, né? Derrubar as suas convicções e tentar também construir novos modos de ver o mundo, novos modos, né, de dar respostas a desafios atuais. O que é que a gente quer com essa bibliografia, né, no momento de tanta desinformação, é que seja uma ferramenta de fato boa para combater preconceito, né, e promover respeito, porque é princípio fundamental, né, de respeito à pessoa. E aí, voltando, né, ao Egito Antigo, a frase lá das bibliotecas, que é o tesouro dos remédios da alma, né? Então a gente busca, né, oferecer um antídoto contra tanta ignorância, né, ajudando a construir uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais respeitosa. Osmar, a Biblioteca do Senado tem, claro, o público interno aqui da casa, né, do Senado, da Câmara, mas também é uma biblioteca aberta ao público, né? Usuários externos usam bastante os serviços da Biblioteca do Senado, que é uma biblioteca bem robusta, muito frequentada. Como é que a população em geral pode ter acesso a essa bibliografia? Então, o acesso à Biblioteca do Senado, né, que é uma biblioteca parlamentar, e como você falou, e a gente agradece muito, é um esforço de muitos colegas para mantê-la nesse padrão, ela é acessível, seja presencialmente, em Brasília, mas também pelos meios hoje diversos, né? Nosso próprio catálogo coletivo está presente na internet, e temos também, nesse caso, das bibliografias, essa bibliografia da visibilidade trans, ela é um item das nossas seleções bibliográficas que publicamos regularmente. Então, elas estão disponíveis na nossa biblioteca digital, que é a Biblioteca Digital do Senado Federal, BDSF, né, Biblioteca Digital do Senado Federal, e o endereço é muito simples. Se a pessoa colocar no Google BDSF ou Biblioteca Digital do Senado Federal, é o primeiro link, né? Mas o endereço é senado.leg.br/BDSF. Então, ele vai encontrar essa biblioteca,
essa bibliografia, né, ele ou ela, e outras mais. A nossa penúltima bibliografia também foi num tema hoje bem atual, que é inteligência artificial e preconceitos, né, no caso de gênero e raça. E tem uma coisa muito interessante, Adriano, que está acontecendo com essas bibliografias de temas um pouco mais, digamos assim, de interesse mais ativo, né, para não usar nenhum adjetivo que possa levar a outra interpretação, é que as pessoas têm acesso à bibliografia, vê que é uma seleção, e alguns especialistas no tema entram em contato, mais ou menos tipo assim, né, com um certo ciúme. Não, mas eu não vi a minha obra ali, posso mandar para você analisar e tal. Interessante. Então, ontem mesmo recebemos uma publicação muito boa, né, de um outro tema, para justamente nessa coisa. Então, é também uma ponte de diálogo, né? Uma bibliografia, ela é normalmente um ponto de início de uma leitura, e esperamos, né, que essa bibliografia possa ajudar nos mais diferentes sentidos, né? Mas principalmente para que a gente garanta, no aspecto da cidadania, o respeito, a visibilidade, tá, e a presença da população trans nas questões hoje presentes. Osmar Uck, muito obrigado aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos, pelas explicações. Um abraço para você, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, meu amigo. Um bom dia para você e bom dia para os ouvintes. Então tá aí, conversamos com Osmar Uck, que é coordenador da Biblioteca do Senado, também coordenador do Grupo de Trabalho de Afinidade LGBTQIA+, que faz parte do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça aqui do Senado. Então a Biblioteca do Senado lançou uma bibliografia voltada para os direitos e desafios enfrentados pela população trans, como Osmar explicou. Como é que eu posso acessar essa bibliografia? O Osmar explicou na entrevista. senado.leg.br/BDSF. B de bola, D de dado, SF. BDSF, Biblioteca Digital do Senado Federal. Ou, se você quiser, vai no site de buscas, digita lá Biblioteca Digital do Senado e vai dar de frente com a página do Senado Federal.